insulina não conseguem empregar adequadamente a insulina que produz. Vamos entender um pouco mais como é que o nosso organismo se comporta quando esse diagnóstico é confirmado com o Dr. Emanuel Ribeiro na coluna Clínica da Cidade de hoje. Bom dia, Dr. Emanuel. O que faz para que essa insulina aí não consiga, como eu falei, empregar adequadamente, ser empregada adequadamente no nosso organismo? O que acontece para que a gente desenvolva ou já nasça com quadro de diabetes? Olá, gente, bom dia. Primeiramente, bom dia para os ouvintes da Rádio Cidade. Mais uma vez, um prazer falar com vocês sobre saúde, tá? Vamos falar hoje sobre diabetes mellitus, né? Uma doença tão importante que acomete tantos brasileiros. Nós sabemos que os índices de diabetes só têm crescido a partir de um estilo de vida inadequado, a partir de uma alimentação por falta de balanceamento, tá? Falta de atividade física. Então, é uma doença totalmente evitável. Então é importantíssimo que a gente chame a atenção da população sobre a importância da prevenção do diabetes, tá? O que é que acontece? Porque existem tantas pessoas que desenvolvem o diabetes e outras pessoas que já desenvolvem de forma tão prematura. Existem alguns tipos, Renata, de diabetes. Diabetes tipo 2, tá? O diabetes que geralmente ele é dietético dependente, ou seja, é de acordo com o tipo de dieta que esse paciente levou durante toda a vida. Existe o fator genético que pesa também, mas a gente sabe que o estilo de vida ele tem um peso maior do que a genética. Se você realmente manter hábitos de vida saudáveis, provavelmente você não desenvolverá diabetes. Existe também a diabetes tipo 1, né? São pessoas que já desenvolvem esse quadro muito cedo. Geralmente a gente chama de diabetes juvenil. Ela é desenvolvida nos primeiros anos de vida. Então esse não depende da questão do estilo de vida. Isso aí vai muito de fatores externos, como agressões ao pâncreas por anticorpos, né, inclusive existem algumas medicações que podem agredir o pâncreas, e essa agressão pode de fato gerar uma insuficiência pancreática, quando o paciente ele não vai mais produzir insulina, que é um hormônio essencial para o controle da glicose. No caso do diabetes tipo 2, geralmente o pâncreas ele satura de tanta glicemia, de tanta alimentação errada, né? Aí ele não produz mais a insulina, que é um hormônio essencial para fazer esse controle da glicose. Ô, doutor, por que, só um minutinho, Renata, para eu interagir também, porque a pessoa quando tem diabetes, ela, no começo, todo mundo não, né, eu estou generalizando aqui, mas todo mundo assim, no começo tem aquele susto, né? Aí depois que é detectado, ele é pré-diabético também, tem essa história também, né? Que aparece, olha, você está com pré-diabetes e tal. Ele se cuida, mas depois de repente ele e ela começa a relaxar, aí começa a comer tudo de novo e daqui a pouco vem um problema maior e por aí vai. Isso é uma excelente pergunta, né? Porque é muito importante que o paciente ele tenha uma consciência do tratamento. O tratamento ele precisa ser contínuo. E você falou sobre o pré-diabetes. O pré-diabetes, Mário, é uma condição onde o paciente ele tem uma chance de maior de 80%, quando comparado com a população geral, de desenvolver a doença. Então, o pré-diabetes é aquela pessoa que está em estado de pré-diabetes, ou seja, a hemoglobina glicada, que é um exame, né, um padrão ouro para o diagnóstico de diabetes, ele está ali em 5,7% até 6,4%. Então, essas pessoas elas têm que seguir em condição obrigatória, em condição sine qua non mesmo, uma dieta, tá? Que faça com que esses índices de glicose comecem a cair na corrente sanguínea e aí o pâncreas ele começa a produzir a insulina de uma forma mais tranquila, mais adequada, tá? Em relação à questão do tratamento contínuo que você perguntou, é muito importante que o paciente, depois que tenha o diagnóstico, ele siga de forma muito correta uma dieta, modifique seus estilos de vida, pratique atividade física, tenha realmente uma dieta muito balanceada, com pouco carboidrato simples, porque a medicação, quando o paciente tem um diagnóstico, ela ajuda no tratamento, mas ela não evita a progressão da doença. E a gente sabe que o diabetes mellitus, né, mal tratado, ele vai trazer condições patológicas gravíssimas para o paciente, como por exemplo lesões nos pés, né, amputação, doenças nos olhos, nos rins.
doença cardiovascular, doença cerebrovascular. Então é muito importante, além do tratamento medicamentoso que você falou, o paciente ele seguir uma dieta e um estilo de vida mais saudável, porque a sobrevida desse paciente e a não complicação da doença, ela pode ser muito adiada, né? Então o paciente geralmente que tem diabetes e compensa ela de forma correta com alimentação e medicação, ele geralmente vive o mesmo tempo que da população geral não diabética. Ô, doutor Manuel, a gente vê casos, né, extremos aí de diabéticos, como o Mário falou, né, que chega a amputação de membros, começa com o dedo, depois pé, perna, enfim. E a gente vê casos também que fulano teve um pico de açúcar e acabou não resistindo. O que seria esse pico de açúcar para que leve à morte? O que é que acontece no nosso organismo? O doutor Manuel saiu? Só um segundo. Importante para os pacientes. Vamos lá, tá agora. Isso aí é uma causa realmente de morte muito importante, Renata, para os pacientes, que é a descompensação da diabetes, tá? O que acontece? Quando o paciente ele é maltratado, ou seja, ele não trata, não faz um acompanhamento adequado da alimentação em conjunto com o tratamento medicamentoso, o que pode acontecer? Ele fazer um quadro de hiperglicemia. E esse quadro de hiperglicemia pode levar o paciente a um coma diabético, que é uma descompensação onde o seu pâncreas ele não tem mais insulina para produzir, a medicação já se tornou insuficiente por conta da alimentação inadequada e o paciente não consegue controlar esses picos de glicose. Isso é uma condição extremamente grave que leva geralmente o paciente para a UTI e que descompensa muito a doença e pode sim levar à morte, né? Isso aí são condições agudas e complicações agudas que podem acontecer com o paciente diabético. Porém, para o paciente diabético que se cuida, que leva um estilo de vida mais saudável, que come adequadamente, que tem um acompanhamento do nutricionista, do médico, né, que acompanha ele também no controle dessa doença, que faz uso das medicações de forma adequada, dificilmente esse pode se desenvolverá. E por que às vezes tem que amputar um membro? Ótima pergunta, Flávio. O que acontece, Renata? Uma das complicações mais comuns do diabetes é a vasculopatia diabética. O paciente ele vai com o tempo obstruindo os vasos, principalmente aqueles vasos bem pequenininhos que chegam lá no dedo, né, que chegam nas extremidades do corpo. Essa obstrução compromete o fluxo de sangue. Quando não tem um fluxo de sangue, não chegam nutrientes para irrigar aquela pele, aquele membro, e nem tem oxigênio. Então você começa a desenvolver um quadro de hipóxia. A hipóxia é a baixa oferta de sangue naquele tecido. Então esse paciente ele começa a fazer um quadro de isquemia no membro e aí evolui para uma gangrena, né, que a gente chama. E esse não tem tratamento, não tem cura. Isso aí realmente o tratamento melhor para o paciente quando desenvolve um quadro desse, que é um quadro muito extremo, que não é comum de acontecer, mas pode acontecer com o paciente que não se cuida, e o tratamento de fato é a amputação. Outra complicação também é a neuropatia diabética. O paciente ele começa fazendo lesão de nervos, então ele pisa em um prego, ele pisa em uma pedra, ele se corta e não sente. Então é muito importante o cuidado com os pés do paciente. O paciente ele tem que estar observando, sempre ter unhas cortadas, né, sem deixar pontas, porque uma unha também pode ferir a outra e causar esses quadros aí, tá? Levar o paciente a um quadro de amputação. Então é bem importante, em toda consulta médica de paciente diabético, o médico ele tem a obrigação de examinar os pés do paciente e passar essas orientações. Então, Manuel, para concluir, então, para diabéticos, a alimentação não é uma opção, é uma obrigação. Justamente, a obrigação da alimentação adequada, ela faz parte da terapêutica. Assim como é importante tomar medicação, é importante o paciente praticar atividade física e se alimentar corretamente, porque é a alimentação que vai compensar a doença, né? O que vai controlar a doença é a alimentação. O remédio ele ajuda, mas a alimentação ela é muito importante no controle dessa doença que compromete tanto a saúde das pessoas. E é uma doença totalmente evitável. Não é porque seu pai é diabético, sua mãe é diabética que eu vou ter diabetes. Você tendo uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, com certeza você não vai desenvolver essa doença. Perfeito. Obrigada, doutor Manuel. Até semana que vem. Um grande abraço, gente. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Esse foi o doutor Manuel.